The Beginning After the End. Volume 3. Capítulo 56. Encontro em família. Professora Glory. Estou atrasada. Porra! O que aconteceu com ela? Por que ela desmaiou de repente? Há algo de errado com seu núcleo de mana? Por que agora? Eu só pude assistir com horror quando o ataque de respiração do príncipe Curtis fez seu caminho em direção à princesa Tessia. Sem defesa absoluta ao seu redor, ela iria viver? Se sim, ela seria capaz de continuar sendo uma maga? Esqueça a maga, ela pode ter que viver o resto de sua vida como uma aleijada. Eu podia sentir as lágrimas brotando em meus olhos enquanto caminhava desesperadamente em direção a eles, mas eu sabia que não conseguiria. Quais seriam as consequências? Eu ficaria feliz se acabasse comigo sendo demitida. Eu estava mais preocupada com o início de uma guerra civil. Durante este importante período no continente, eu seria a causa da divisão entre as três raças? Bom! Não ou. Eu grito de pavor quando o uivo do mundo de Curtis engolfa a princesa. O príncipe Glider também estava com uma expressão de choque no rosto quando percebeu, depois de lançar o ataque, que Tessia já estava inconsciente. De jeito nenhum, no entanto. Não havia como impedir o ataque. Depois do que pareceram horas, o feixe lentamente se dissipou e o que vi me chocou ainda mais do que o pior cenário possível que imaginei. Em total incredulidade, apenas gaguejei. Arthur Levin? Como diabos ele foi parar lá? Momentos atrás, ele estava ocupado dentro da gaiola infernal por Lucas. Teletransporte instantâneo? Isso era mesmo possível? Não, isso não era possível. Eu pulei de torcha assim que cheguei perto o suficiente e corri em direção a Arthur e a princesa Tessia. Arthur estava em péssimo estado. A maioria de suas roupas estavam desintegradas, com apenas remendos de seu uniforme intactos e uma estranha bandagem em volta do braço esquerdo. Ele estava todo ensanguentado e eu podia ver cortes profundos perto de seus lados, onde uma costela era visível. Seu corpo estava enrolado em torno da princesa e, pelo que posso dizer, ele usou a maior parte de sua mana para protegê-la. Graças a isso, ela estava quase ilesa. Todos os outros alunos correram para fora da plataforma de observação e vieram até aqui. Felizmente, a princesa estava bem, mas Arthur precisava de atenção imediata. Assim que cheguei perto o suficiente para tentar ajudá-los, no entanto, o pequeno vínculo de Arthur me parou no meio do caminho. GRRR. Normalmente, eu acharia fofa a raposa branca que monta no topo da cabeça de Arthur fofa, mas agora, a intenção de matar que estava transmitindo não era nada fofa. A quantidade de ameaça pura que irradiava daquela raposinha não era uma piada. Parecia estar protegendo seu mestre e a princesa Tessia. Está tudo bem, amiguinha. Só estou tentando ajudar. Tento me aproximar lentamente, mas seu rosnado só fica mais alto. Torch, que normalmente não tinha medo mesmo no caos da batalha, estava me segurando com seu bico agarrando as costas da minha camisa. Professora, eu não tive a intenção. Quer dizer, não pensei que a princesa Tessia desmaiaria de repente. Curtis corre para mim, seu rosto pálido de medo. Está tudo bem, eu sei. Não sei como, mas Arthur conseguiu proteger a princesa. Seu vínculo não me deixa chegar perto deles, no entanto. Eu cerro meus punhos em frustração. Arthur precisava de atenção imediata. Por que seu vínculo estava arriscando a vida de seu mestre ao fazer isso? O que ele estava tentando proteger? As tentativas de Curtis de tentar pegar Arthur e Tessia também falharam, então todos nós apenas ficamos em torno dos dois. Cada tentativa de chegar um passo mais perto de Arthur e Tessia resultou no vínculo que se abateu sobre nós.
Alguém chame a diretora Goodski. Eu gritei. Alguns dos alunos recuperaram os sentidos, mas quando eles estavam prestes a sair, um grito alto encheu o ar. De cima, uma coruja verde voou para baixo e pousou na frente do vínculo de Arthur. Kill. Oh. Kill kill. Oh op. Eles estão se comunicando. O príncipe Glider não pôde evitar gaguejar em confusão. Eu acho que sim. Eu cocei minha cabeça com isso. As bestas de mana de diferentes espécies podem se comunicar? Como todos nós estávamos lá, vendo uma raposa branca e uma coruja verde conversando uma com a outra. Alguns minutos depois, a diretora Goodski chegou parecendo bastante perturbado. Oh meu! Ela se ajoelhou na frente dos dois, mas desta vez, o vínculo de Arthur não fez nada para impedi-la. Diretora Goodski. Antes que eu tivesse a chance de contar a ela o que aconteceu, ela me interrompeu. Por favor. Vou ouvir o que aconteceu mais tarde. Levar esses dois para a enfermaria é a prioridade máxima. Eu mesma levarei os dois. Entre em contato com o salão da guilda e peça-lhes que enviem seus melhores curandeiros. Ela disse enquanto levitava Arthur e a princesa. Eu aceno para ela antes de subir em torre. Arthur Levin. Tosse. Tosse. Aug. Eu fui acordado por uma onda de dor lancinante em todo o meu lado, fazendo-me ter uma crise de tosses. Todo o meu corpo é uma mistura de diferentes tipos de dor. Da dor aguda à dor em queimação à dor latejante com a dor lancinante ocasional irradiando por todo o meu corpo. Sem força nem para gritar, eu fico rangendo os dentes enquanto aperto o lado da cama em que estava deitado. Eles realmente precisavam se apressar e inventar a anestesia. Poucos minutos depois, eu me acostumei um pouco mais com a agonia em que meu corpo estava. Eu viro minha cabeça debilmente para ver Sylvie dormindo ao meu lado. Como você está se sentindo, Arthur? A voz familiar da diretora Goodski vem do outro lado da cama. Sem força para virar a cabeça novamente, eu choramingo. Nunca estive melhor. Por que você pergunta? Cucu, se você tem a capacidade de responder sarcasticamente, tenho certeza que você vai ficar bem. Se eu tivesse força para rolar meus olhos para ela, eu o faria. Como está Tessia? Eu pergunto, minha voz rouca. Bem, a boa notícia é que Tessia está em um estado muito melhor do que você. Ela suspirou. O corpo dela não aguenta a vontade bestial, certo? Se como você sabia? A diretora Goodski dá a volta e fica de frente para mim. Por que fui eu quem deu a vontade bestial para ela? Tento me sentar, mas a dor do meu corpo me faz parar quase imediatamente. Continuando o que estava dizendo, cerrei os dentes para suportar a dor. Certifique-se de que ninguém saiba que Tessia tem uma besta, pelo menos por agora. Eu ajudaria a Tessia com a assimilação, se eu fosse capaz, mas vou deixá-la com você. Eu posso dizer que ela queria fazer mais perguntas, mas ela se conteve por minha causa. Uma vez que eu coloquei vocês dois de volta na enfermaria, eu não deixei ninguém ver nada além dos curandeiros. Entrei em contato com a família real, assim como com a sua. Eles devem chegar em breve. Presumi que ela adquiriu a besta de mana por Virion, mas pensar que era de você, descanse um pouco, Arthur. Seu corpo é excepcionalmente forte, porém, então eu não acho que haverá qualquer repercussão, mas é melhor prevenir do que remediar. Ela se dirige para a porta, mas se vira antes de sair. Obrigado por salvar Tessia. Dou a ela um sorriso fraco enquanto volto a dormir. Eu acordei com SYLV lambendo minha bochecha. Papai, você está se sentindo melhor agora? Devo ter tido um pesadelo porque estou encharcado de suor. Querido, Art está desperto.
Eu ouço a voz da minha mãe à minha esquerda. Virar minha cabeça é muito mais fácil agora se eu ignorar a dor. Ei, mãe, quando vocês chegaram aqui? Dou a ela o melhor sorriso que pude reunir. Você está bem? A diretora Goodski ainda não nos contou o que aconteceu. Como você se machucou tanto no primeiro dia de aula? Eu poderia dizer que ela queria me abraçar, mas ela se conteve depois de perceber que eu provavelmente não estava no melhor estado para isso. Minha irmã corre para o outro lado da cama e se inclina para a frente. Irmão, você está bem agora? Isso dói. Meus olhos se arregalam de horror quando vejo que ela estava prestes a colocar a mão no meu corpo para me sondar, mas antes que ela seja capaz, minha mãe a impede. Você já está se metendo em brigas, filho. Meu pai sorri. Você deveria ver como o outro cara se parece. Eu sorrio de volta, fazendo-o rir. Minha mãe simplesmente engasga com isso e começa a imaginar como a outra pessoa deve ser. Ele está apenas brincando, senhora. Levin. Entrando pela porta estava a diretora Goodski com toda a família Eralite, incluindo Tessia, que estava com uma aparência muito melhor. E isto? Meu pai dá um passo para trás surpreso enquanto minha mãe engasga com a boca coberta. Prazer em finalmente conhecê-los, senhor. E senhora. Levin. Aldun Eralite, o pai de Tessia e ex-rei de Lenoir agarrou a mão do meu pai atordoado e apertou. Sempre quisemos conhecer os pais de Arthur. É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. A ex-rainha de Lenoir e mãe de Tessia, Merial Eralite abraça minha mãe, que ainda estava com as mãos na boca em descrença. Merial, então, vai até Eli e acaricia sua cabeça suavemente. Você deve ser a irmã mais nova de Arthur. Você é tão adorável. Eu vi vocês no anúncio alguns meses atrás. As habilidades de fala do meu pai parecem diminuir drasticamente na frente deles, o que acho surpreendente, uma vez que eles não reagiram muito, mesmo em relação ao rei e à rainha de Sapin. Saudações. Eu sou Virion Eralite e sou o ex-professor de seu filho. Ele me lança um sorriso atrevido enquanto agarra a mão de meu pai. Sem energia para retrucar, eu apenas sorrio impotente de volta enquanto o olhar de meu pai e minha mãe muda para frente e para trás entre a família Eralite e eu. Olá! Meu nome é Tessia Eralite. É um prazer conhecê-los. Por favor, cuidem de mim. Eu sou uma amiga de infância de Arthur e não tenho certeza se ele falou sobre mim com você, mas eu realmente sou. Tessia se curva para que seu corpo fique em um ângulo de 90 graus, já que sua voz é uma mistura de respeito e pânico. Ela rapidamente se levanta com o cabelo caindo sobre a maior parte do rosto e enquanto ela tenta arrumar o cabelo, posso ver seu rosto ficando cada vez mais vermelho. Meus pais ficam um pouco mais surpresos, mas minha mãe olha para mim com um sorriso tímido que diz que ela está em alguma coisa e se ajoelha na frente de Tessia. Entendi. Bem, você não é a garota mais bonita que eu já vi? Por favor, cuide bem do meu filho. Como você deve saber, ele é o tipo que se mete em muitos problemas, então vai me ajudar muito se eu souber que ele tem alguém como você ao lado dele, agora e no futuro. Minha mãe pisca para ela enquanto ela acaricia o cabelo de Tessia. Não tenho certeza de como Kités realmente ouviu, mas ela definitivamente estava pensando demais em tudo. Os olhos se arregalaram quando seu rosto, que já estava vermelho, ficou um pouco mais brilhante. Ela responde com uma voz que foi uma oitava mais alta do que o normal. Sim. Ela sorriu enquanto balançava a cabeça vigorosamente. Meu pai ainda não tinha ideia do que estava acontecendo, mas eu só conseguia gemer internamente. Deixei para minha mãe incutir pensamentos enganosos como esse para uma garota de 13 anos. Depois de se levantar,
Tanto minha mãe quanto a mãe de Tessia começaram a rir enquanto minha irmã começou a fazer beicinho porque nossa mãe disse que Tessia era a garota mais bonita que ela já viu. Como você está se sentindo, pirralho? Virion se senta na beira da cama que eu estava deitado enquanto dava um tapinha em Sylvie, que voltou a dormir. Tessia, recuperando seus sentidos, também se aproxima de mim com uma expressão preocupada. Eu posso vencê-lo em uma luta agora, vovô. Tento segurar a tosse que estava prestes a sair, mas não consigo. Eu sinto muito, Arte. Se não fosse por mim, você não teria. Eu a interrompo no meio da frase e a cutuco suavemente entre as sobrancelhas com meu dedo. Não franze as sobrancelhas, Tess. Seu rosto ficará feio. Quando a força em meu braço acaba, eu desabo e respiro fundo. Vovô, você deu uma olhada no núcleo de mana de Tess? Como está tudo? Eu não pude deixar de ficar preocupado, pois sabia exatamente o que ela estava passando. Ele me dá um sorriso suave. Felizmente, o corpo dela parece ser muito mais compatível com o núcleo da besta do que o seu corpo era quando você assimilou pela primeira vez. A propósito, como diabos você conseguiu pegar o núcleo bestial de um guardião Elderwood? Ele se inclinou para a frente e falou em voz baixa. Vovô sabia que havia algumas coisas que eu não queria que minha família soubesse, então ele fez isso para que apenas nós pudéssemos ouvir, apenas no caso. Matando um, é claro. Eu dou a ele um sorriso fraco. Você está brincando, não. Você está brincando, certo? Você está me dizendo que matou uma besta de mana classe S? O rosto normalmente severo de vovô estava redondo de espanto quando ele se aproximava ainda mais, nosso rosto quase se tocando. Você está muito próximo, vovô. Posso sentir o cheiro do que você comeu na última refeição? Espere. Há quanto tempo estou desmaiado? Eu não consegui entender quanto tempo se passou. Pelo que Cynthia me disse, faz um pouco mais de um dia que você desmaiou. Você perdeu seu segundo dia de aula. Ele solta um suspiro. Oh, não, acho que posso esquecer de ter um prêmio de 0 faltas. Dou-lhe uma cotovelada fraca em seu braço, fazendo-o rir. He. Tessia ri também e se senta na cama. Eu estou dizendo a você. Eu sou o melhor amigo de Arthur Levin. Somos como irmãos. Se eu não posso visitá-lo, quem pode? Estou dizendo que é verdade. Eu ouço uma voz familiar que ecoou ao longe e não pude deixar de rir do meu amigo. A diretora Goodsky, ao ouvir isso também, sinaliza para o segurança para deixá-lo passar. Arthur! Você está bem, cara? Ele corre em minha direção totalmente alheio às outras pessoas na sala. Você está atrasado. E você nem trouxe comida com você. Soltando um suspiro exagerado, eu apenas balancei levemente minha cabeça. Acho que você está bem se puder falar assim. Elijah solta um suspiro enquanto o alívio invade seu rosto. Eu começo a sorrir quando sua cabeça volta para cima e reconhece quem eram as outras pessoas na sala. O rosto de meu amigo se contorceu de alívio ao terror quando ele percebeu que, além de minha família, a diretora da academia e toda a família real do reino de Elenoir também estavam na sala. Oh meu! Sua mandíbula frouxa falha em formar palavras. PFFT, ha. Meu estômago parecia que estava sendo contorcido, pois eu não conseguia parar de rir. Vovô, senhor. E senhora. Eralite, gostaria que conhecessem meu melhor amigo, Elijah. Prazer em conhecê-los. Desculpem-me por ser tão rude agora mesmo. Elijah imediatamente se curva, quase deixando cair os óculos. Depois que todos se conheceram, meus pais continuaram a conhecer os pais de Tessia do outro lado da sala.
Vovô finalmente me deixou em paz e começou a conversar com a diretora Goodski depois de me forçar a contar todos os detalhes e me dizer para arranjar tempo para ele assim que eu for melhor para discutir mais sobre todo o resto. Irmão. Quem é a mais bonita, eu ou ela? Ele aponta para Tess e me lança um olhar sério. Vocês duas são muito feias, para mim. Eu apenas encolho os ombros, impotente, mas me arrependo assim que as palavras saem da minha boca. OWW. Isso dói seriamente agora. Eu gemo quando as duas beliscam e torcem a pele do meu braço. Tess, como eu disse, Elijah é um grande amigo meu. Vocês deveriam se dar bem. Eu digo com os dentes cerrados, meu braço ainda latejando, mais pelo estado do meu corpo do que pelo poder das beliscadas de minha irmã e Tess. Desculpe, eu nunca me apresentei formalmente a você. Eu sou Tessia Alit, a amiga mais próxima de Arthur. Ela estende a mão e quando Elijah aceita seu aperto de mão, ele responde. Eu sou Elijah, o melhor amigo de Arthur. Prazer em conhecê-la. Faíscas voaram entre eles enquanto se encaravam em competição. Eu apenas revirei meus olhos enquanto minha irmã ria. Eu estava ficando cansado de ficar acordado até mesmo por tanto tempo, minhas pálpebras começando a pesar muito. A diretora Goodski, percebendo isso, anuncia a todos. Agora! Acho que devemos dar a Arthur mais algum tempo para descansar. Sua vida não está em perigo, mas ele deve estar muito cansado agora. Filho, venha visitar sua casa depois que estiver curado, ok? Meu pai agarra minha mão e dá um aperto suave antes de puxar minha família para fora. Descanse bastante. Ok, querido. Minha mãe diz enquanto está saindo. Os pais de Tessia se despedem brevemente enquanto me dão tapinhas no braço antes de seguirem atrás de meus pais. Vamos nos ver de novo logo, pirralho. Viriam bagunça meu cabelo, me fazendo estremecer e puxa Tessia e Elijah com ele. Aia! Eu olho para Sylvie, que ainda está dormindo. Quando eu estava prestes a fechar meus olhos, a porta rende-se abrindo mais uma vez. Você deixou algo, Tess. Vendo pelo canto dos olhos, não me incomodo em virar a cabeça. Ei, Arthur. Ela chega ao meu lado e olha de volta para a porta. Você disse que não conseguia mover o corpo de verdade, certo? Posso ver com minha visão periférica que ela está um pouco inquieta. Eu provavelmente só posso virar minha cabeça e levantar meu braço um pouco. Por quê? Quando viro minha cabeça em sua direção, meus olhos se arregalam de surpresa quando percebo que o rosto de Tess estava a apenas alguns centímetros do meu. Seus olhos olham para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nela em muito tempo. Eu sinto seus lábios enquanto seus olhos se fecham. A macia sensação quente de seus lábios colados aos meus me pega de surpresa, mas meu corpo não me deixa reagir. Em vez disso, vejo uma pequena verruga no canto externo de seu olho esquerdo que nunca havia notado antes. Um pequeno e brilhante fio de saliva conecta meus lábios aos dela enquanto ela se afasta, seus olhos nunca evitando os meus. Ela rapidamente vira a cabeça e sai correndo da sala, me deixando mais atordoado do que quando acordei.